Os que se acham lá na província, quer dizer, os que não foram exilados, eles estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Aquilo mexeu tanto com Neemias, que como ele mesmo registra aqui nesta carta, ele diz assim: tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me. Ele ficou sem chão, ele não conseguia ficar em pé. Assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Meus amados irmãos, a história de Neemias, ela inicia dentro desse propósito. Você lembra que eu falei agora há pouco que existem alguns pensamentos que a igreja, ela acaba cultuando, acaba tomando nos dias de hoje, que acaba atrapalhando o crescimento da própria igreja. Vamos dizer que a igreja somos nós. Pensamentos que eu tenho a respeito de Deus, de como Deus é, como Deus age, como Deus faz, mas são pensamentos que não condizem com quem Deus é, com o que de fato Ele deseja para a minha vida. Isso acaba me atrapalhando de crescer e de receber o que Ele tem para mim. Um exemplo: às vezes a gente diz assim: você não vai se levantar contra essa batalha, você não vai tomar uma atitude diante desta situação. Aí a pessoa diz assim: não, eu vou primeiro orar, eu vou ver se é da vontade de Deus. Mas Deus nunca fala. Será que Deus não fala mesmo? 120 anos, quantas pessoas passaram pela frente daqueles muros, viram a muralha de Jerusalém derrubada e não tiveram a atitude de tentar reconstruir aqueles muros? Quantas pessoas moravam dentro de Jerusalém e estavam sem os muros há 120 anos, 3 gerações, e elas olhavam para aqueles muros derrubados e se acostumaram com os muros derrubados e com as portas queimadas. Ninguém se importava. Sabe por que ninguém se importava? Porque eles diziam assim: o que eu vou poder fazer? E aquela paisagem começou a se tornar natural para eles. Aquilo era o comum. Muitos haviam nascido e cresceram e começaram a ter consciência vendo os muros derrubados e as portas queimadas. Uma cidade sem muro, uma cidade sem portas, era o normal, era o comum. Então ninguém fazia nada a respeito. Mas Neemias, que nunca tinha ido a Jerusalém, e é isso que eu quero que você guarde. Neemias, que nunca tinha ido a Jerusalém, ele se importou com a vida do seu povo, com a qualidade de vida do seu povo, com a qualidade de vida espiritual do seu povo. Quem era Neemias? Neemias, ele era o copeiro do rei Artaxerxes. Lembra que eu falei que a Babilônia invadiu Israel, levou Jerusalém, que derrubou os muros, levou exilado o povo de Jerusalém? Depois disso, os persas travaram uma batalha contra Nabucodonosor, venceu, então se apoderou de todos os reinos da Babilônia, inclusive Jerusalém. Agora a maior potência não era mais a Babilônia, eram os persas, e o rei era o Artaxerxes. Inclusive, você que vai ter filho daqui para frente, pode ser uma sugestão para o nome do seu filho, né? Artaxerxes. Estou brincando, por favor. Então olha só, quando o rei está no seu trono, e ele deseja beber vinho, ou ele está nas suas refeições, no almoço, no jantar, quem é que vem servir o vinho para o rei? Somente Neemias, era o homem de confiança dele. E como é que Neemias servia? Neemias era o responsável por tudo que o rei iria beber. Primeiro ele colocava, vamos dizer assim, na mesma garrafa, num copo para ele, bebia. Esperava alguns segundos, talvez um minuto. Aí o rei ficava olhando e dizia: e aí, Neemias? Nenhuma dor de barriga? Não, senhor. E aí? Está sentindo que vai morrer? Não. Não morreu? Não. Tá, então pode me servir. Aí servia para o rei. Por quê? Porque o rei da maior potência militar da época, ele poderia ser
alvo de alguma cilada com veneno. Então Neemias, ele fazia essa parte, ele era como escudeiro ali, homem da extrema confiança. Agora olha só, quando Neemias recebe essa notícia, o que ele faz? Ele ora a Deus, ele lamenta por vários dias, ele se incomoda com a situação e diz assim: Deus, nós temos que fazer alguma coisa. Interessante que Neemias não diz assim: Deus, o Senhor tem que fazer alguma coisa. Neemias diz: Deus, nós temos que fazer alguma coisa. Ele diz para Deus assim: Deus, eu sei que tudo isso é fruto do pecado do povo, porque o povo virou as costas para o Senhor. Deus, eu sei que tudo isso aqui é por causa da nossa incredulidade, mas a tua misericórdia é maior do que tudo isso. Perdoa os nossos pecados. Nós e os nossos pais cometemos muitos pecados. Sabemos que toda essa afronta, toda essa miséria e esse desprezo social é por causa dos nossos pecados. Mas Deus, nós precisamos fazer alguma coisa pelos teus filhos que estão lá, pela nossa família, pelo nosso povo que está lá. Se o Senhor confiar em mim, eu me coloco à disposição, me usa, faz através de mim. E Neemias, então, ele orando durante aqueles dias, o que ele fez? Ele foi diante do rei, levou o vinho. Só que tinha algumas coisas muito importantes tem algumas coisas importantes a se entender. O copeiro jamais, e ninguém poderia entrar na presença do rei triste, porque o rei tinha que tomar muitas decisões importantes. Então todas as pessoas, elas tinham que estar com um semblante feliz, igual esse seu que está aí agora. Um semblante motivado, animado, de vencedor, de valente. Quer ver? Dá uma olhadinha para o irmão que está ao seu lado. Vê aí se não está com semblante de valente. Olha só. Se tivesse mal-humorado, não podia chegar na presença do rei, poderia inclusive ser morto, condenado à morte, à prisão. Neemias nunca chegou triste na presença do rei, sempre motivado. Senhor, aqui está o seu vinho, melhor vinho e tal, provou, não morri, o senhor pode beber. Aí, Neemias estava triste por causa desses dias. Ele serviu o vinho para o rei, mas o rei olhou para ele assim: Neemias, o que está acontecendo? Por que o teu semblante está triste? Você não está doente, não tem motivo para estar triste. O que abate a tua alma? Só por isso Neemias já poderia ser preso, ou até mesmo condenado à morte. Mas Neemias disse: Senhor, como posso estar alegre se a cidade dos meus pais está em ruínas, se as casas foram derrubadas, se os muros foram derrubados, se o templo de adoração ao nosso Deus foi derrubado e nós não podemos adorar ao nosso Deus? Olha só, preste atenção nesse detalhe. O que Neemias está dizendo? Tem um povo que foi conquistado, que não é do povo persa, é um povo judeu, é um povo pequeno, porém não é do mesmo povo, que serve a um Deus que os persas não servem e não conhecem, que é uma colônia, que é algo que eles conquistaram, que paga impostos para eles. E ele pediu para o rei, para que o rei pudesse enviá-lo para reconstruir. Mas o que eu acho interessante de Neemias é que ele diz assim: a terra dos meus antepassados está destruída, os muros estão derrubados, as portas estão queimadas, o templo está em ruínas, o povo está em grande miséria e vivendo de uma forma desprezível. Aí o rei pergunta para ele assim: qual é o teu plano? O que você pensa? O que você tem em mente? Porque esse é um grande segredo, irmãos. Quantas vezes a gente chega diante de Deus e diz: Deus, a minha vida está assim, assado, cozido. Deus, está acontecendo isso, assim, assim, assim. Deus, as portas estão fechadas, ou as portas, não existem portas. Senhor, não tem muro. Senhor, não tem possibilidade. Senhor, não sei o que fazer. Aí Deus diz assim: mas o que você tem em mente? Onde você quer chegar? Qual é o teu propósito? Qual é o teu sonho? Qual é o teu objetivo? E às vezes a gente olha para Deus e diz assim: eu não sei não.
não sei onde eu quero chegar, não sei nem onde é que eu estou, não sei para onde vou, não sei como vou, não sei o que faço, deixo de fazer, falo ou deixo de falar. Irmãos, nós precisamos ter iniciativa. Tem problema? Comece a pensar de que forma Deus pode te usar para solucionar esse problema. E nunca mais diga assim: Deus, o Senhor tem que fazer. Diga assim: Deus, nós precisamos fazer alguma coisa. Sabe qual que é o quarto princípio para uma família abençoada? Reconstrua os muros. Quando Neemias ouviu falar que os muros de Jerusalém ainda estavam derrubados há 120 anos, as portas ainda estavam queimadas, não tinham portas, as famílias estavam vivendo em miséria e numa vida social desprezível. Por quê? Porque não tinha muro e porque não tinha portas, porque não tinha adoração ao seu Deus. O que foi que Neemias disse para o rei? Me permita ir lá reconstruir os muros. Você sabia que na nossa vida existem muros que estão quebrados há muito tempo e nós já nos acostumamos com eles? Mas esses muros derrubados e essa falta de algumas portas na nossa vida e na nossa casa, na nossa família, tem nos feito viver uma vida familiar miserável e desprezível em áreas, seja espiritual, social, amorosa, relacional. Nós não estamos vivendo a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Por quê? Porque os muros estão derrubados. O que são muros? Por que uma cidade naquela época construía muros? Hoje não precisa mais, porque qualquer tanque de guerra, qualquer míssil vai e derruba um muro daquele. Mas naquela época os muros serviam de proteção para o povo que morava dentro daquela cidade. Você imagina que tem duas cidades, uma com muro, outra sem muro, e os inimigos vêm, eles vão escolher qual cidade para ocupar, para destruir primeiro. Aqui não tem muro, é mais fácil. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala que a família, que ela construir a sua casa sem muros, o valor do imóvel perderá. Correção monetária. A Bíblia fala sobre isso. Se ela não tem muros, sejam as paredes ao redor, sejam os muros para proteção, ela vai valer menos. Por quê? Porque ela estará mais acessível a ataques do inimigo. E é isso que está acontecendo nas nossas famílias. Muros foram derrubados e continuam sendo derrubados, que tem por propósito destruir a nossa família, nos deixar vulneráveis aos ataques do inimigo. O muro, ele também servia para delimitar uma área territorial, como por exemplo é a sua casa. Por mais que na sua casa seja parede com o vizinho, ali é a sua casa. No documento está lá, terreno medindo 10 por 20. Então, ali está demarcado o seu muro. Aquela propriedade é sua. As pessoas não podem simplesmente entrar e ocupar e tomar de você, porque é sua, você tem o documento. Então, proteção, dignidade, tudo isso se perde quando não se tem muro. Prosperidade, tudo isso se perde quando não tem muro. Fica muito mais fácil dos inimigos entrarem, dos inimigos imporem as vontades deles para a nossa família, para a nossa vida, e até de nos escravizar, que foi o que aconteceu com o povo em Jerusalém, o povo de Israel. Os muros foram derrubados, irmãos. O dia de hoje e esta semana é a semana de nós pensarmos, avaliarmos e trabalharmos em cima desse princípio. Quais são os muros da minha vida, da minha família, do meu casamento, do meu relacionamento com os meus filhos, com as minhas filhas, com a minha família, que foram derrubados? E isso tem feito com que os inimigos tenham acesso na minha casa. Para quê? Para levar meus filhos exilados para o mundo, para destruir o meu casamento e permitir que eu viva uma relação matrimonial desprezível até mesmo,
para que a minha família possa viver uma vida espiritual miserável. Aí depois a gente, lá na frente, quando tudo estoura, a gente diz assim: não sei onde foi que eu errei. Errou porque deixou os muros serem destruídos e não reconstruiu.